Olá, sejam bem-vindos ao podcast Gestão de Impacto, um podcast que vai ajudar você, gestor de pequenas e médias empresas, a alavancar os negócios da sua empresa. Eu sou a Caroline Kelly e ao meu lado, Leonardo Teixeira. Mariana Teixeira. E Pádua Teixeira. vocês perceberam aqui no sobrenome dos meus convidados que eles têm o mesmo sobrenome, né? Aliás, a gente vai falar sobre assuntos familiares aqui e os meus convidados são da empresa PKT Desenvolvimento, a nossa empresa, vestindo a camisa aqui no primeiro podcast, e a PKT Desenvolvimento, associada à Fundação Dom Cabral. E para começar, eu acho que nada melhor do que a primeira pergunta, assim, básica, né, Pada? O que é sucessão nas empresas familiares? Carol, sucessão é o momento mais crítico da empresa, na sua existência. É onde, normalmente, numa empresa familiar, o fundador, o criador da empresa, passa o bastão para o seu sucessor, né? Que normalmente é um filho ou uma filha, mas pode ser também um outro membro da família, pode ser um sobrinho, cunhado, é mais complicado, mas também tem o caso de serem cunhados. Então, este processo é um processo que precisa ser muito bem cuidado para o sucesso futuro da empresa. E assim, vocês, a gente é importante ressaltar que assim, é a sucessão na prática, né? Vocês vivenciaram isso, então ninguém melhor do que vocês para começar sobre esse assunto, né? Qual que é a principal dificuldade? Bom, não é a principal, tem um Uma número série de enorme, uma dificuldades. série de prioridades que você tem que tratar, né. Primeiro, essa escolha não é uma escolha fácil. Quando você tem um filho, existe um processo natural, principalmente se ele trabalha na empresa, se ele vive a empresa com o seu pai durante um período longo, isso gera uma confiança muito grande. Agora, quando você tem vários filhos, a escolha se torna mais difícil, óbvio que é mais difícil. E também tem um outro caso que não são os filhos, quando você tem que fazer um outro tipo de escolha. Mas, no caso da PKT, desenvolvimento, nosso processo está sendo muito natural. Eu tenho 2 filhos maravilhosos e nós nunca tivemos esse tipo de problema de atrito, de discussão, para ver quem vai ser o número um, quem vai ser o número 2. Eles dividem as atividades da PKT de uma forma tranquila, então estou muito seguro nessa transição. E acho que é importante a gente reforçar aqui como que foi o processo de vocês nessa transição. Se vocês puderem contar um pouquinho a história, cada um falar a sua percepção, eu acho que seria bem legal. Eu posso começar falando, porque É, já Vamos que lá. eu que fui a pioneira da história, né? que começou primeiro. Exato. Bom, na verdade, tanto eu É. quanto o Léo, né, e até o Pado também, a gente teve uma carreira aí de executivo como em grandes empresas e passamos por várias áreas, vivemos várias experiências até chegar um momento da gente, no Pado, empreender, né, que foi, já vai completar 20 anos, né, depois a gente vai falar disso. E eu há 10 anos, 11 anos atrás, na verdade, não estava feliz, né, eu tinha passado por muitas experiências em várias empresas e não tinha me encontrado. E aí a gente teve uma conversa, né, e ele não botou muita fé não. Na verdade que eu ia tomar uma decisão como eu tomei de sair mesmo da empresa que eu trabalhava na época, tinha uma carreira promissora ali, mas não me via feliz e queria empreender, na verdade, né. E aí foi interessante porque eu conversei com meu marido, o Celso, e na época eu falei pra ele, falei: "Olha, eu não quero mais essa vida, eu quero empreender, eu quero ter um negócio, eu quero tomar decisões, eu quero, sentir que eu tô levando o negócio para um rumo que eu tô direcionando, né, faço parte disso". Porque numa empresa grande você é uma pequena parte de um todo e você não consegue tomar muita decisão, né, você tá ali preso numa área, num processo, né, Uhum. enfim. E aí a gente conversou, eu falei: "Olha, gostaria", o Celso falou assim: "Olha, Mari, você devia pensar, porque seu pai tem um negócio. Você já falou com ele?" Eu falei: "Não, nunca O que conversei que com meu pai ele". faz, né? É, quase que isso, né, o que que ele faz, o que que, né, o que que é Fundação No Cabral, o que que a PKT faz. E aí a gente começou uma conversa, né. E acho que isso foi em 2009, 2010, mais ou menos. E aí, ele também não tinha pensado, né, eu ou o Leonardo ou qualquer filho também estar, né, depois ele pode dar a versão dele, mas eu me lembro disso.
E eu achei muito interessante o que ele fazia. Nós 2 morávamos em São Paulo. Na verdade ele morava em São Paulo, eu em Campinas já queria, ter uma outra experiência, já pensava também no futuro de construir uma família, que também numa vida executiva é mais difícil ter Uhum. filhos e conciliar E mulher também, carreira, né, Mari? é muita coisa. E aí a gente começou essa conversa foi evoluindo, mas eu sempre senti que ele não botou muita fé de que eu realmente faria esse movimento para Uhum. trabalhar com ele, né. E aí, um belo momento eu realmente pedi demissão e vim para a empresa. E eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu sou muito feliz, a gente está construindo um negócio muito bacana. E aí na sequência, né, o Léo também teve essa mesma, não foi exatamente assim, né, Léo, acho que é melhor você contar a sua versão, mas enfim. O meu caso foi diferente. Acho que um ano antes de eu vir pra PKT, eu tinha indicado o meu pai para fazer um trabalho de consultoria na empresa que eu trabalhava. Você Nossa. lembra? Lembro. Lá em São Paulo. Nem sei como foi até o processo, faz tempo, mas algum problema num projeto no Nordeste, né? E aí o vice-presidente da empresa me pediu uma indicação, uma sugestão, não lembro como é que foi, eu indiquei ele, deu certo, nem sabia o que ele fazia na época, eu falei: "Ah, acho que meu pai consegue ajudar aí, mas não sei o que ele faz". Nunca ninguém da família sabe, né? Na Essa época já era em engraçado. Campinas que você estava, né? Acho que já era em Campinas a PKT, Não, né, estava você em São estava em Paulo. São Paulo? E aí ele foi lá ajudar, adoraram ele, foi um sucesso o projeto lá, aí eu também comecei a ter curiosidade do que ele faz, né, eu não tinha a mínima ideia do que ele fazia. Mas o meu processo foi, eu estava saindo de uma empresa em São Paulo, era executivo lá e estava nessa transição, estava saindo de uma empresa. Vim para Campinas para um mês quase de não férias, né, mas de transição aí, Um um sabático, Sabático. né. sabático, é. Eles estavam montando um escritório em Campinas, o primeiro escritório lá em Cambuí, né. E aí na época eu fui ajudar a fazer coisas básicas de baia, telefone, computador, internet, roteador. Eu sou engenheiro da computação, então eu fui ajudá-los nisso. Eu comecei a ajudar em site, né, coisas de site, e-mail que não tinha na PKT, na época nosso e-mail da PKT era Gmail ou UOL, não lembro agora, não tinha nada, há 10 anos atrás. E aí eu recebi uma oferta em São Paulo para uma startup praticamente que ia ter em São Paulo. O vice-presidente dessa empresa que eu trabalhava iria abrir essa startup. Ao mesmo tempo, eu conversei com eles e tinha oportunidade também de vir para a PKT. Fiquei um bom tempinho, né, de dúvida o que faria. Eu estava em São Paulo, estava infeliz em São Paulo também, queria vir para Campinas. Ao mesmo tempo tinha oportunidade muito importante lá e também, tinha aqui. Aí eu fiz aposta com os 2, gostei muito da conversa, muito do que fazia, mas eu conhecia pouco do assunto. E comecei na PKT há 10 anos atrás. Engraçado que eu vim, eu e mais um, né, eu fui almoçar na época com um amigo para contar que eu estava saindo de São Paulo, e ele também comentou que estava saindo aqui da empresa de Campinas, que é o Carlyle, que é uma pessoa que está com a gente até hoje. Eu cheguei pra eles e falei: "Ó, vai vir eu e mais um então, já que é pra vir, vai vir eu Já e que mais precisa um". de reforço, já É. vem Já todo vem mundo. com tudo. E aí eu nem sabia o que ia fazer, nem essa pessoa sabia o que ia fazer, o Carlinhos nem sabia o que ia fazer na PKT também. E aí eu comecei há 10 anos atrás, praticamente ajudando a parte interna, né, a Mari era comercial na época, né, mais a comercial, o Pada a PKT como um todo, na época. Eu fui meio que engatinhando no processo todo, porque era um assunto que eu não dominava, não conhecia. 10 anos depois a gente conseguiu avançar bastante coisa. E a Mari, eu sou muito feliz também eh, pela o que a gente é hoje, né, como família e como empresa. A gente conseguiu construir, tudo que a gente tem dos mesmos jeitinhos de 10 anos atrás. Então é isso, o processo foi esse. E aí tô aqui há 10 anos, muito feliz. E qual que é a maior dificuldade de vocês que entraram depois, né? Qual que seria a maior dificuldade nesse caminho de trabalhar com família no sentido? No meu caso foi, conhecer o negócio e conhecer o jeito de cada um, né. Uma coisa é você encontrar final de semana, almoçar nas horas boas, né. A empresa tem as dificuldades, né, tem de querer mostrar serviço para ele, no meu caso, queria muito mostrar que eu era capaz, que eu dava conta, pra Mariana também. Vai aprender as coisas, poder desempenhar a função que você nunca desempenhou. Então, a PKT, né, na época eram nós 3 e mais uma pessoa, né, mais 2 pessoas, né, o Carlyle e a Thalita na época. Tivemos que no meu caso, tinha que mostrar que poderia, desempenhar, né, além do que eu fazia. A dificuldade maior foi me provar, no meu caso, provar para eles. E no caso familiar conhece um pouco mais o jeitinho de cada um no dia a dia, né. Uma coisa é você encontrar no final de semana, outra coisa é você encontrar todo dia, né. Você entende um pouco mais como cada um é, aprender a lidar com Uhum. eles e a se conhecer melhor para isso. E separar o pessoal também, né, Léo? Aí Profissional. isso eu ia colocar, porque no começo eu falava: "Olha, a gente tem que discutir tal assunto".
Não, vai lá em casa, a gente faz um churrasco e a gente discute. Eu falava: "Nem pensar, de final de semana fazer um churrasco". Falar de Então, trabalho, né? mas várias vezes a gente fala de trabalho, mas hoje em dia é mais natural, né. Não sei se você sente a mesma coisa. Hoje em dia é pouco, né? No final de semana a gente mal É, fala sobre o assunto. no final, Cara, né, É bem raro. raro, bem raro. Agora é de você aguentar a gente. Qual a sua dificuldade? Esse eu quero ver. tem uma coisa interessante. Enquanto eles estavam falando, eu estava refletindo. Desde que nós estamos juntos, nós nunca brigamos. Interessante. Isso é um fato inédito numa empresa familiar. Nunca. Opiniões diferentes a gente tem, discute, mas sempre chega num denominador comum. Uhum. Nós nunca deixamos de chegar num denominador comum, nas decisões, em tudo que a gente discute. Esse é um fator, assim, que é um ponto de honra, Com eu acho que na certeza. nossa empresa, de nunca ter passado por um evento desse tipo. O outro ponto é que nós somos muito simples no trato, no convívio, no linguajar, na forma de ser. Não tem ninguém que a gente chama de salto alto, né, não tem ninguém aqui assim. A empresa todinha no estilo nosso. Isso nos dá uma tranquilidade no convívio, de uma maneira geral, tanto profissional como pessoal. E quando a gente se encontra em viagens, porque nós organizamos as viagens em família, falar de trabalho, só quando alguém liga que tem um problema aí a gente tem que conversar sobre o problema, mas é raríssimo a gente falar de trabalho no nosso convívio familiar. Então, o processo, eh, não posso dizer que não estou adorando, porque eu estou amando esse processo. Dificuldades poucas, tanto que nós estamos ensaiando fazer o nosso acordo societário já há uns 2 anos, e a gente começa a escrever, é tão natural que a gente fala, poxa, precisa escrever tudo isso, né? Porque as coisas na PKT elas sempre aconteceram naturalmente. Então esse é o nosso ponto de honra. eh, Convívio é uma delícia todo dia e nunca vi eles dois, quando eu não estou aí, discutir alguma coisa áspera ou ter alguma disputa na empresa, nunca existiu isso. Então, eu acho que nós somos talvez até um pouco um ponto fora da curva. Exatamente isso que eu ia falar. É, e é complicado você, como gestor, né, na frente, fundador, saber o momento certo de deixar o fluxo seguir. Qual que é esse momento de literalmente largar o osso? É uma luz que desce. Olha, eu bater no microfone, o pessoal da produção vai me matar aqui, gente. Mas é uma luz que desce e fala assim: ah, tô em paz de fazer, ou é algo realmente é, planejado? Carol, tudo tem sido natural na PKT. Eu tinha feito uma previsão de vida, né, de desacelerar há 3 anos atrás. Não o fiz por vários motivos, né, pessoais, profissionais também, Pandemia. pandemia. Pandemia Então mudou nós bastante tivemos coisa. vários eventos que, inclusive a nossa forma de trabalho, ela se ajustou muito no pós-pandemia. E nós estamos num momento muito importante na PK, né, de crescimento, de conquistas, e é tão gostoso participar disso, né, então Com certeza. às vezes eu fico pensando, falei: "Poxa, eu não sou passivo, não sou de ficar em casa, eu sou uma pessoa muito participativa". E então o processo está sendo natural. Estou desacelerando gradativamente, mas suavemente. Eles já têm o comando operacional da empresa já há um bom tempo, não é de hoje, mas tudo foi natural e vai continuar sendo, né. O dia que eu resolver parar, que eu acho que parar totalmente vai ser difícil, mas em outros modelos a gente está pensando, vamos evoluir. Na Legal. prática, a gente não deixa ele largar o osso, né? São Não, nem vocês que pensar. estão amarrando. Na prática, a gente que não deixa. Quando ele quer desacelerar, a gente acelera. Ah, entendi. Não, Assim que mas a é gente faz. gostoso porque, eh aqui nós somos muito complementares, né, muito. Isso é importante para uma empresa, né. Por exemplo, a Mari, ela tem um viés mais de estruturação de negócio. O Léo não tinha, adquiriu um viés comercial muito interessante. Então, esse complemento dentro da empresa
está sendo fundamental para o nosso crescimento e para o futuro. Legal. Para os gestores que estão nos escutando agora, qual que é o momento, assim, para pedir ajuda no processo de sucessão familiar? Olha, você sabe muito bem que eu cuido de empresas familiares há mais de 20 anos. Eu não vou falar tanto da nossa experiência, mas eu vou falar das experiências que eu vivo nas Uhum. outras empresas. Ah, qual o pior momento de uma sucessão? O pior momento de uma sucessão é quando a empresa tem problemas de saúde, problemas de resultado, né, e problemas de convivência. Quando esses três ingredientes estão presentes, fazer a sucessão ela é muito difícil e complexa. E quando não se tem um ambiente que nem nós criamos, é importante ter uma ajuda externa. É importante. E tem ótimos profissionais no mercado e ajudam a alinhavar esses pontos críticos e achar um denominador comum. Mas, que nem eu disse, fazer sucessão em crise, qualquer que seja o tipo de crise, é muito complexo. Então, melhor momento, quando tudo está bem, o resultado está bom, a convivência está boa, ah, as pessoas que estão no processo são pessoas que compraram o processo, participam do processo, e a coisa mais importante, né? O fundador precisa estar convencido que precisa ser feita a sucessão, porque se ele não estiver convencido, somente superficialmente, né, que às vezes eu quero fazer, mas se lá dentro, a hora que ele vai, chega em casa e fala: "Não quero fazer", esse é um grande problema que a gente vê nos processos sucessórios. Eu queria complementar que eu acho assim, a dinâmica da empresa familiar, ela envolve outras questões também, né. Então, quando a pessoa, né, um dos sócios, ou o filho, o fundador, vai para casa, ele tem um convívio com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, tem outras influências que acabam, respingando também na empresa, né. Então essa separação ela é muito difícil, porque é uma família, né, é uma empresa, mas tem uma família envolvida. E o que eu vejo da dificuldade, que aí eu recomendo sim buscar ajuda, é quando não os envolvidos no processo não conseguem ter um diálogo. Porque às vezes chega num ponto que não tem esse diálogo, que não tem conversa, que É bem não comum. é muito comum, porque vai acumulando aquilo, né, coisas É mal diálogo resolvidas e alinhamento, e né. alinhamento. E aí vem uma pessoa de fora que consegue colocar, todo mundo na mesma página. Eu vejo assim que esse é o momento que realmente precisa buscar uma ajuda, senão a coisa desanda. E às vezes num grau tão grande, a gente vê empresas tão conhecidas aí que já estão com processos, judiciais aí que não litígio, que não consegue resolver, porque deixou chegar num ponto muito sério, né. No nosso caso também tem a situação de todos são casados aqui, mas ninguém influencia no processo, né, nossa, na empresa, todos o marido dela conversa bastante com ela em casa, mas não tem influência dele perante o negócio, da minha esposa, dele, então assim, por mais que tenha esse ambiente, como a Mari comentou, isso é muito bem gerido por Filtrado, nós, né. né, filtrado, blindado por nós. E sempre trazemos ideias boas pra cá, né, discussão em casa pra cá, não tem uma influência da família, no negócio, né, diretamente. Então eu acho que é uma questão importante no nosso caso também, um ponto forte, né. Outro dado importante, que 80% das empresas familiares, ah, o momento mais crítico dela é no processo sucessório. Olha só. Então, a morte, vamos dizer assim, das empresas familiares é justamente nessa transição. Então, a perenidade de uma empresa, ela fica em xeque nesse momento. Por isso que precisa ser muito bem tratado, com muito cuidado, por pessoas que conhecem o processo, porque a empresa pode sofrer muito com isso. São culturas diferentes também, né, é importante a gente falar um pouquinho sobre isso também, que a pessoa que está, nesse processo, então o presidente, por exemplo, ele tem um método, uma cultura implantada, e a pessoa que está entrando também, o filho, ele tem uma outra visão, gerações diferentes, isso também interfere bastante, eu acho que é legal a gente mencionar esses pontos também, né, para o pessoal. Tem um ponto muito importante, além cultural, eu acho que é o estilo, né? O estilo de gestão. Se você perguntar, a minha geração tem um estilo, a geração deles é um outro estilo. No nosso caso, nós tivemos uma
facilidade, e como eu sempre cuidei de empresas familiares, eu sempre me atualizei, eu sempre estudei, sempre, convivi com esse ambiente de gestão de empresas familiares. Mas não são todos que têm essa oportunidade. E então esse choque de gerações, vamos dizer assim, ela acontece e o respeito de aceitar a nova geração, um novo estilo, é outro grande problema do fundador, do responsável da empresa, né. Esse é um grande problema também. E tem o preparo também do sucessor, né? Ele é extremamente importante. É, no caso deles, Foi na o raça. não, Na não, raça, mas também foi uma tem Tem uma bagagem, né? É, a É. gente exato. tem a não, teve uma mesma. coisa interessante, eles tiveram experiências, tem muitos, filhos que não têm experiência, entram na empresa É o junto primeiro com o pai, trabalho, o né? primeiro trabalho, Nem tem. não viram outros ambientes, não participaram de outros ambientes. No caso da Mariana e do Leonardo, eles foram executivos de empresas multinacionais, não foi só de uma. A Mariana passou por 3, 4 empresas, o Léo a mesma coisa, o Leonardo a mesma coisa. Então isso mostra, né, os aspectos dos dois lados. Isso é extremamente importante. Além disso, eles têm graduação, têm pós-graduação, são viajados também. Então, tudo isso são ingredientes que ajudam muito no E processo. teve um professor, né? Não, não Um foi, professor. não foi não, viu? Eu acho que foi muito natural. Se você perguntar se a gente aborda muito esse tema entre nós, claro, né? É raro. Abordar assim de uma forma Aham. estruturada é difícil. É, mas o que A fa... gente fala, conversa sobre os assuntos, mas sentar na mesa, vamos falar de sucessão, É isso uma coisa não natural, é né? uma coisa que a gente faz, não. A gente trata isso naturalmente. é, o que facilitou pra nós e a Mari tem mesma geração praticamente, né? São 3 anos de diferença. Então, é a mesma geração, então a gente tem a mesma cabeça, mas as mesmas ideias, vamos falar assim. E o que facilitou bastante é que o Pado sempre escutou muito a gente, né? Então, nunca foi uma gestão de top-down, né? Ele Aham. sempre escutou, sempre incentivou a gente a trazer ideias e discutir e fazê-las. Nunca tivemos um não, foi sempre vamos avaliar e vamos fazer, vamos discutir. Então acaba sendo um processo muito natural, né? A gente ser ouvido, a gente poder participar junto, construir junto. Então foi o que nós fizemos nesses 10 anos, né? Tudo que a gente. Nós começamos 10 anos atrás, a gente fazia um terço de. Um terço, não, um décimo de produtos que a gente tinha, que a gente tem hoje, né? A gente foi incluindo serviços, incluindo produtos, incluindo pessoas. Isso foi comprando as ideias, comprando as coisas junto com a gente para as coisas acontecerem. Acho que o processo acessório também passa por isso, né? Do fundador confiar, escutar e ajudar a gente a construir isso junto. Aí o processo natural, lógico, tem a senioridade dele e o conhecimento de como conduzir isso, né? A gente sabe que não, ele não fala, mas a gente sabe que nas entrelinhas ali ele também tá olhando isso com carinho, tá? A gente também confia muito nesse processo também. Autonomia, né? A gente sempre. No começo, claro, você tem que entender do negócio, se familiarizar, porque a nossa experiência, como a gente falou, era em grandes empresas. Você vai trabalhar num universo onde está lidando com pequenas e médias, era um mundo totalmente novo, né? Além de estar à frente de ter que fazer uma gestão ali do dia a dia de coisas que a gente não fazia antes, né? Mas a gente também foi conquistando e mostrando que a gente queria autonomia. E a gente veio também por esse motivo, né? Eu, principalmente, foi por esse motivo. Eu não era feliz onde eu estava porque eu não tinha nenhuma autonomia. Para tudo você tem que consultar, você tem que trazer uma ideia, você tem que defender a ideia. Muitas vezes a sua ideia não era aceita e a empresa tomava um outro rumo. E aqui a gente conseguiu ter essa autonomia, né? Então eu vejo que foi muito interessante. E outro ponto que eu acho que é legal as empresas perceberem que a gente trabalhando com isso, a gente vê que ainda falta essa visão, é que o mercado também espera da empresa uma clareza de que está sendo feito esse processo de alguma forma, Uhum. né? Então você tem os parceiros, você tem os fornecedores, você tem os clientes, e eles também estão olhando para essa questão da longevidade da empresa. Será que o fundador está preocupado com isso? Será que isso está sendo trabalhado? Será que essa empresa vai continuar existindo? Que nem o Pada falou, 80% quebra. Então, se não está tendo essa preparação, a empresa vai morrer, né? E acho que existia essa preocupação também com a PKT, e a gente foi
naturalmente construindo isso e hoje é visto de uma forma tranquila, né, por todos que trabalham com a gente. A gente foi conquistando um espaço, né. Quando a gente começou, 10 anos atrás, a PKT não tinha PKT, era PKT como empresa, mas era Pado, né? O pessoal ligava lá, quer falar com o Pado. Eu nem sei que era PKT, lembra disso? Hoje tem a PKT como marca e o Pado é o presidente, o Pado é o fundador. Então tem essa figura muito forte dentro da PKT. Mas lá atrás era muito forte o vínculo ao Pado, né? Então a gente conseguiu, junto com ele, conquistar isso e ter a empresa e ele sendo responsável por ela. E tem uma coisa importante, e o reflexo disso internamente na empresa, né? Nossa equipe, quando vocês vieram, nós éramos em quatro pessoas, né? Não, cinco. Sim. Nós Umas três, cinco 5, né? pessoas, né? Nós éramos em cinco. Hoje nós somos 30 pessoas na empresa. E o reflexo do nosso jeito de ser permeia na empresa, né? Então, nós temos uma empresa alegre, nós temos uma empresa que convive. Por exemplo, hoje, vocês não estavam lá, hoje nós comemos um cachorro quente no almoço que estava Do bom, hein? simplesmente Perdi. delicioso, delicioso. Por quê? Um fez a salsicha picada, o outro fez O molho. o molho, É algo cultural, purê, né, Pado? A gente vai e foi marcando. fazendo tudo naturalmente. É. Aí eu ia sair para almoçar, quando eu vi aquilo, eu falei, ah, não, vou comer um cachorro quente com a turma. E todo mundo, cada um fez um pedacinho e almoçou todo mundo junto. Isso para mim não tem preço, né? Esse movimento natural. Então, o jeito de ser de quem comanda a empresa, ele é fundamental para a empresa. A empresa vê isso, ela enxerga esse jeito de ser. Isso para nós é extremamente fundamental para o nosso crescimento, para o nosso processo de gestão. Então, isso que é legal dentro da PKT, né? As coisas são naturais, ah, ah, eles olham para nós, né? Para nós, e vejam que nós somos assim, e eles são assim. Imaginam gestores em conflito, como é que a empresa Reflete totalmente, né? reflete tudo. Então, Exato. isso que é legal dentro da PKT. Pado, com toda a sua bagagem, você lembra quantos processos de sucessão você já acompanhou? Sem revelar sua idade, não Putz, precisa. cara, meu Deus do céu. Assim, só uma ideia, assim. Olha, Deve ser coisa pra olha, caramba, né? eu acho que em torno de mais de uns 50, mais ou menos. Não, talvez não com envolvimento direto, mas de acompanhamento, Uhum. há mais de 50 Eu acho que empresas. mais, hein? Mais, né? Eu tô há 10 anos, no mínimo sempre 2, 3, 4 por ano você fazia. Os 10 anos anteriores eu não tava na Mais. PKT, então eu não sei o que você fez nos primeiros 10 anos. Mais de 50, vai, vamos Mais. dizer assim. E o importante é que dificilmente você consegue replicar uma experiência numa empresa, nesse processo sucessório, numa outra empresa, É, porque a gente tem que tratar tudo sobre medida, sabe? exato. Porque são pessoas diferentes, empresas diferentes, culturas diferentes, modos de ser, de agir. Então, ter essa percepção de como tratar a empresa no processo sucessório, que é o grande desafio. Pra nós é legal porque a gente sempre conhece os filhos, né? Nesse É, processo. Então escuta deles também a versão a deles, né? versão deles da evolução do É. trabalho, né? As dificuldades que tiveram e tal. Você também escuta, né? Traz pra cá, né? Como é que foi lá, como é que a situação foi lá. É legal também da nossa parte participar disso, não diretamente, mas a gente participa dos bastidores, né? E ao mesmo tempo que a gente, o que o Pada falou, cada um tem um processo diferente, mas também tem muitas questões que são as mesmas, né? Parece que a gente Não, brinca é que muda o verdade. endereço, né? Mas A forma de tratar muda, é, mas o problema o é problema é o muito mesmo. semelhante. Então, às vezes a gente está solitário ali no processo, achando que só a gente está vivendo isso. Eu e o Léo, a gente não passou por isso, porque a gente também estava, enquanto estava acontecendo toda a entrada na empresa, e a gente sempre conviveu com outros e a gente sempre teve essas conversas. Então, puxa, é a mesma coisa, ali, aqui, sempre tem esses ajustes, mas às vezes você está lá sozinho vivendo aquilo e acha que só você tem aquela questão, e na verdade é muito comum, né? Tanto as dores, né,
de quem está chegando, dos filhos, dos sobrinhos, sei lá o quê, e do fundador. É sempre muito parecido, né? E a forma de tratar muito particular, que é ir respeitando o negócio, a cultura, a velocidade, o jeito, né? O jeito de cada um. Então, Deve ser bem marcante, né, na vida da pessoa que passa por esse processo, né? Eu não sei se vocês têm algum case que você fala, nossa, não precisa falar nomes, obviamente, mas aqueles depoimentos que enche a gente de falar, nossa, a nossa missão foi cumprida. É, dos processos que nós participamos, olha, sem demagogia, não teve nenhum que teve insucesso, mas teve processos longos, né? Não são todos os processos que a gente fala, poxa, vamos resolver em 6 meses, e em 6 meses está resolvido. Tem processos que duraram anos, né? Estou me lembrando de um processo de uma empresa que o processo sucessório demorou quase 4 anos. Nossa, Por quê? Essa empresa ela tinha o fundador, né, tinha 5 filhos. E filhos, dos 5, pelo menos 3 capacitados para ser o sucessor. Então, para sucedê-lo, né? Então, isto leva uma análise muito mais difícil de ser feita, porque escolher quem vai ser o sucessor, né? E também tem as disputas familiares, né, entre os irmãos, né? irmão mais É velho, mais velho, sempre. não só o problema do irmão mais velho, mas o pai, apesar de não dizer, né, o fundador, ele tem os seus escolhidos pessoais, que ele escolheu pessoalmente, mas ele não pode divulgar porque vai gerar um atrito na família, e a gente acaba sabendo, e às vezes não é a pessoa, o filho mais indicado. Então, essas polêmicas, esses momentos, como eu falei, são os momentos críticos da empresa. E aí que você precisa de alguém para ajudar, né? Por exemplo, nesse caso, 5 filhos, 3 prontos, estudados, pessoas, qualquer um dos 3 poderiam exercer essa função, se você fizer uma análise individual. Olha, quando você põe os 3 num contexto, aí a escolha foi de um e foi acertada, porque ele é o presidente até hoje da Que legal. empresa, aceito pelos irmãos, mas não é simples. O pai hoje, o fundador, já não está mais na empresa, inclusive não está bem de saúde, e os filhos estão tocando a empresa de uma forma maravilhosa. Então são casos assim que você vive, e é tão interessante, você não vive só como profissional, você acaba se envolvendo emocionalmente também. Isso que eu ia te E não perguntar, tem não outra, tem como, né, não não se tem envolver. como, né? Eles são meus amigos, isso aí foi um processo que aconteceu há muitos anos atrás, há mais de 10 anos. Todos eles são meus amigos, até hoje. A gente se encontra até hoje, e isso é muito importante, inclusive para mim, né? Esse convívio e saber que o trabalho foi bem aceito e foi acertado. E trazer a harmonia, né, É, nas famílias, que eu acho que é o mais importante, né. é. Harmonia é um outro aspecto complexo, né, nessas escolhas. Já tiveram empresas que você faz a escolha e sempre tem alguém descontente, né? Um irmão descontente, né? Um filho. Isso acontece, mas a gente não é tão simples separar a parte profissional da parte familiar. Às vezes você acerta na parte profissional e nem sempre na parte familiar. Mas se a empresa não tiver vida, isso vai impactar ainda muito mais na família. Então são escolhas difíceis de serem feitas. Eu imagino. E a questão também, por exemplo, quem procura normalmente? É sempre o filho? Ou normalmente é a pessoa que é o presidente que está saindo? Qual que normalmente é a procura? Tem os dois Não é? casos. Às vezes o filho me procura, mas ele não quer dizer para o pai que foi ele que procurou. Ele fala pra você, pra Aí analisar. ele marca um almoço com o pai,
uma conversa com o pai, aí que ele começa a aparecer no Ai, pai, eu li processo. essa matéria aqui, né? Me É, manda pra ele. olha, vale a pena conversar um pouco com o culpado, ele já fez muitos processos sucessórios, ah, e aí começa o processo. E às vezes é o próprio pai. Ah, Quando o processo vem pelo pai, às vezes ele se torna um pouco mais fácil. Quando vem pelo filho, é porque o pai ainda tem uma resistência no processo. Então isso às vezes dificulta, né? Mas é assim mesmo, não tem jeito. Tem um complemento, já aconteceu, né, Léo? Você também, com certeza, mas de vir do executivo, de um gerente, de É um gerente de verdade. RH ou de um diretor Impacta na empresa, né? que tá vendo o circo Assim, armado, vamos dizer assim, né? Falou pra te ajudar a Exatamente. E pegar. que tá falando, nossa, esse pessoal precisa de ajuda e aí tenta introduzir, e às vezes é um processo que até acontece, muitas vezes é tem um mais lento tempão de para namoro aí que a gente é, fica, né? mais lento para avançar no projeto, mas ele existe, né? Gerente, aí vai pro diretor, vai pro presidente, aí chega no. Às vezes já tem até a família tá no conselho, mas não tem nem a sucessão feita, no sentido de quem vai conduzir o dia a dia da empresa, né? Então tem situações até assim que a gente vive. Mas tem muita essa situação que a Mari comentou mesmo. Esse ano já teve um outro caso já nesse mesmo modelo. Mas é normal também acontecer isso. Então, digamos que assim, até nos casos que existe uma harmonia, um diálogo, tá tudo amigável, é indicado que a pessoa contrate algum consultor, alguém para fazer essa parte de gestão. Basicamente é Olha, é isso, né? difícil. São poucos cases que nós conhecemos que o processo é natural, que nem está sendo conosco. São Exceção mesmo. É. pouquíssimos. Por quê? Tem casos, né, que o filho trabalha com o pai desde o começo e o pai sai e o filho já assume e continua. Existe? Claro que existe. Mas são raros esses processos naturais, né? Nós temos a felicidade de ter um, mas não é normal, não. Eu acho que é o envolvimento, porque esse profissional, primeira coisa, precisa ter a confiança da família. Além do conhecimento, de ser um profissional preparado, é importante, mas o mais importante é a confiança. Porque se os membros da família não adquirirem confiança nesse profissional, o processo é muito difícil. Certeza. Normalmente, no nosso caso, quando a gente vende um trabalho desse, o Pada conhece um por um antes, né? Conquista cada um em relação à confiança, para depois um O projeto dessa processo não pode ser magnitude vingar. mecânico, né? Ele Ele não tem que. apresentei, fechou e vambora. Ele tem toda uma preparação, na verdade, para a empresa, a família inteira confiar e depois a gente começa o trabalho. Então, um processo mais demorado dentro da PKT para isso avançar. É a nossa forma também de trabalhar para eles estarem seguros, a gente também, que vai ser o melhor trabalho possível a ser feito, né? E Porque sempre não é um trabalha os dois processo lados, mecânico, e os né? É um dois lados, processo né? É. emocional. Tem, além Exatamente. do julgamento profissional, a emoção, a parte emocional está presente em todos os momentos. Então você tem que saber lidar com essa parte emocional, que é a parte mais crítica do processo. É um processo mesmo complicado, porque a pessoa fundadora ali idealizou tudo, né? Desde o logo da marca, do nome, é uma história toda, né? E eu acho que deve ser muito difícil, né? Esse sentimento de simplesmente se ausentar e deixar na mão Tem do. um sentimento de perda, tem o sentimento, às vezes, quando o filho quer fazer alguma coisa diferente, ele achar que ele fez errado e o filho quer modificar. Tem o outro momento, que são estilos de liderança. O pai tem um estilo de liderança, o filho tem outro estilo de liderança. Precisa haver aceitação disto na empresa, né? Porque a gente sempre olha só o lado pai, filho, família, mas a gente não pode esquecer que tem os executivos da empresa, que precisa ter aceitação também. Às vezes o pai faz uma escolha e a aceitação dessa escolha na empresa pelos executivos não passa bem. Então, o azeitamento de tudo isso é uma arte. E nunca vai ser do seu jeito, né? É, Então, o sucessor sempre vai fazer do jeito dele, né? Mas complicado isso, né? não, De. ele tem que saber que tudo isso tem que ter ajustes, né? O processo tem que se ajustando ao longo do tempo.
Acho que é isso, né, que a gente vive Eu no dia acho a que dia. essa questão geralmente o fundador ele tem uma vida, né, construída com a empresa, né? Ele dedicou uma energia, abdicou de muita coisa, teve um esforço muito grande em criar aquilo, em fazer aquele negócio prosperar, né? Então é quase que um outro filho, né, que ele vai passar. Então, Exato. assim, é difícil eu acho que para ter essa confiança, né, de poder realmente eleger um sucessor, né, um ou uns, depende do modelo, você tem que perceber que a pessoa que vai assumir, eh, você tem que ter o controle da empresa, você tem que ter conseguir ver para onde a empresa está indo, ter essa clareza para você também acompanhar mais à distância o negócio, né? Se você não consegue largar nada no escuro, por isso que essa questão da gestão e da governança, elas têm que caminhar muito próximas, né? Se você não tem uma gestão estruturada, como é que você vai trabalhar uma governança e vice-versa? Então, a gente tem esses casos, né? A gente começa com um trabalho e daí percebe, poxa, se a gente não der um passo para a governança, ou se a gente não olhar a gestão, esse processo todo não vai caminhar, né? Então, eu acho que também tem que ter uma confiança do fundador de que aquilo vai continuar e também a noção de que vai continuar de uma outra forma, que não seria a forma que ele faria, Exato. porque não é mais ele, né? Assim, que vai estar ali. Então, é Mas que tá bem. tudo bem também, né? É, que tudo E bem. outra coisa, a perda do poder, né? É, Esse é um isso é. ponto crítico. O fundador ele tem o poder e quando ele faz o processo sucessório, ele tem que saber que ele tem que delegar esse poder. E esse isso, esse é um ponto complexo, né? Delegar É o assunto poder já para o para outro filho, podcast, já praticamente. isso daí é um assunto para um podcast só sobre isso, falar sobre poder, né? Porque Já vou tem, anotar tem, aqui, Pablo. tem gente que se pega no poder É. e poder tá ligado a estilo, tá ligado a reconhecimento, a muitas outras coisas. Então, esse é um ponto para um podcast completo falar sobre poder. Com certeza. Bom, está chegando ao fim o nosso primeiro podcast. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Pada, pela sua presença. Obrigado a Obrigada, você. Mari, Léo. Obrigado. E aproveitando, já vou deixar um recado aqui, que esse não vai ser o único tema que a gente vai falar sobre sucessão. Acompanha aí, fique ligadinho nos próximos episódios, tá? E já vou deixar aqui também, aparecendo aqui na tela para vocês, um e-mail, caso vocês queiram mandar alguma dúvida. E quem sabe a gente pode tirar a sua dúvida na próxima edição, tá bom? É atendimento@pktdesenvolvimento.com.br. Até a próxima, pessoal!